Olha para o celular ou para a tela do seu computador neste momento. A inteligência que está aí dentro, que escreve seus e-mails, gera suas imagens e parece adivinhar o que você quer, não é uma invenção de 2021 ou 2022. É isso mesmo, não é. O roteiro do que a gente vive hoje foi escrito, assinado e revisado há mais de 70 anos. Eu vou repetir para você escutar novamente, 70 anos. O ChatGPT não é uma surpresa, ele é o cumprimento de uma profecia. Vou te levar para uma época onde computadores ocupavam salas inteiras e mentes brilhantes já sabiam que você ia se apaixonar por uma máquina. Fica comigo até o final desse vídeo porque o que eles previram sobre 2026 vai te arrepiar. O mundo ainda estava se reconstruindo da Segunda Guerra Mundial, a tecnologia de ponta era rádio de pilha e as indústrias tinham focado seus esforços em tecnologias militares. Ninguém sabia o que era um chip. E no meio desse cenário analógico, um matemático britânico chamado Alan Turing fez uma pergunta que ninguém teve a coragem de fazer naquela época e que inclusive atualmente é uma das perguntas que eu mais recebo quando eu vou nos eventos ou painéis que eu participo. As máquinas podem pensar? Essa foi a pergunta que ele fez em 1950. E não perguntou se computadores seriam rápidos, ele não perguntou se seriam úteis, perguntou se poderiam pensar. Em 1950. Turing previu que até os anos 2000 teríamos máquinas capazes de enganar um ser humano em uma conversa de 5 minutos. Errou o prazo, mas acertou o mecanismo inteiro. 16 anos depois, um pesquisador do MIT chamado Joseph Heisenbaum criou o primeiro chatbot da história, chamado Elisa. Era um código ridiculamente simples. Ela só repetia o que você dizia em forma de pergunta. Basicamente, era só isso que ele fazia. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a se abrir emocionalmente para Elisa. A secretária de Heisenbaum chegou a pedir para que ele saísse da sala para que ela pudesse conversar em particular com o computador. É isso mesmo. Isso em 1966. O ser humano tem uma falha de design que ninguém consertou em 60 anos. A gente é programado para projetar humanidade em qualquer coisa que nos responda. Enquanto Turing filosofava sobre pensamento, outro gênio chamado Norbert Wiener fundava a cibernética. Wiener previu que a conexão entre homem e máquina ia mudar a estrutura e a sociedade inteira. Eles discutiam desemprego tecnológico quando a maioria das pessoas ainda trabalhava em fábricas manuais, aquelas movidas a vapor. Previam que a informação seria uma nova moeda e foram além. Previram que o maior risco não era a máquina se tornar humana, mas o ser humano ser tratado como uma máquina. Nós estamos vivendo dentro de um cenário que foi testado em laboratório de válvulas e transistores há muito tempo atrás. O futuro que nos assusta hoje já era óbvio para eles naquela época. Então, por que a gente está tão em choque com as tecnologias que nós temos hoje? Amnésia tecnológica, talvez? Não sei. A gente foca tanto no próximo iPhone que esquece de olhar para a raiz do que nos torna humanos. Em 1950, eles tinham a visão, mas não tinham processamento. Nós, em 2026, temos processamento infinito, mas perdemos a visão. Estamos usando as ferramentas mais poderosas da história da espécie para resumir e-mail de reunião que nem deveria ter acontecido. E esse é o ponto que eu quero que você leve desse vídeo. Se eles acertaram tanto sobre a IA generativa há 70 anos atrás, sobre o apego emocional às máquinas, sobre a automação do pensamento, o que a gente está ignorando no momento atual, agora? Daqui a 70 anos, o que nossos netos vão dizer sobre os vídeos que a gente grava hoje? Eu vou te dar um exemplo concreto. Em 2026, a gente já está implantando chips cerebrais em humanos via a Neuralink. A fusão entre biologia e silício não é mais ficção, é ensaio científico e clínico. Alguém está documentando os riscos disso com a profundidade que Turing documentou os pensamentos das máquinas? Fica a pergunta. O futurista real não prevê o futuro, ele estuda o passado para entender os sinais do que já está sendo construído. Turing fez isso em 1950, Weizenbaum fez isso em 1966. A pergunta incômoda é, quem está fazendo isso agora com o mesmo rigor? Eu comecei esse vídeo te pedindo para olhar para o seu celular ou para a tela do seu computador. Agora eu quero que você olhe de novo, mas dessa vez não veja uma ferramenta nova. Veja uma conversa de 70 anos que você acabou de entrar. Turing começou, Heisenbaum continuou e Wiener alertou. E você? Qual é a sua participação e contribuição para esse papo? Porque só quem consome a IA, sem entender de onde ela veio, está lendo o último capítulo de um livro sem saber a história. E quem não sabe a história inteira repete os mesmos erros. Se você gosta dessa arqueologia do futuro, se inscreva no meu canal. Aqui a gente vai além da ferramenta. A gente fala de estratégia e de tecnologia, IA, negócios, comportamento sem hype. Comenta aqui embaixo qual previsão maluca de hoje você acha que vai ser a realidade em 2090. Eu sou Gui Zanoni e lembre-se, o futuro já está acontecendo, você só precisa olhar para o lugar certo. A gente se vê na próxima, valeu!